Amigos, sejam bem-vindos, mais um canto do Sporting, à altura para falarmos aqui um bocadinho do nosso Sporting. E a última vez que nós falámos, ainda estávamos na Taça da Liga. E ainda tínhamos alguns jogadores saudáveis no plantel. Pedro Varela, como é que estamos? Estamos bem? Podíamos estar melhor. Podíamos estar bem melhor. Se calhar com mais uma taça, mas também não fizemos. Quer dizer, fizemos, na verdade fizemos, mas sim, também podemos falar disso. Foi uma festa bonita, parabéns ao Vitória, o terceiro título da história do Vitória. Foi uma festa bonita, sem dúvida. E o jogo em si, a emoção. O jogo também Aliás, o Vitória ganha esta Taça da Liga com 2 jogos absolutamente épicos, não é? Reviravolta ao Sporting com um golo já no final. E depois, nos descontos, o penalti do Charles que ele fez. Portanto, sem dúvida. O Vitória está pronto, mas a gente, no canto do Vitória, depois falaremos disso. Ora bem, portanto, não houve obviamente o jogo com o Vitória, que já foi há uma semana, portanto não vamos aqui olhar, já foi detalhado ao pormenor em várias outras plataformas. Mas há aqui uma coisa que não podemos não falar e realmente é uma situação que já começa a preocupar e mais do que preocupar, porque obviamente as lesões são um infortúnio e não há nenhuma equipa médica ou equipa técnica que faça para ter lesões, mas é a forma como depois nós não sabemos ao certo o que é que se faça e não há nenhuma explicação. E olhando para algumas das lesões do Sporting, e é isto que a mim me faz confusão, porque partir um pé, ok, partiu o pé, pronto. A mim o que me faz confusão é as recorrências e a quantidade de vezes que nós temos jogadores que vão jogar condicionados e que se lesionam por estarem a jogar condicionados, como foi o caso do Pedro Gonçalves, como foi o caso do Ioannidis. E depois, outra coisa que certamente nos preocupa também é as timelines, que é o Debassa era para ser 3 ou 4 semanas, já vai em 2 meses. O Nuno Santos, ninguém sabe. Há aqui uma série de dúvidas que nós temos, não é? E gostávamos de ter algum tipo de explicação. Sim, eu como leio os comentários todos que põem no YouTube e como houve um na semana passada que disse que queria também te ouvir mais e que dizia que eu interrompia tanto, eu vou tentar hoje controlar um bocado mais. É engraçado, olha. Mas é verdade que eu sei que interrompo muito porque é a forma de eu comentar. Mas o podcast é isso. Eu disse que ia ter esse cuidado. Mas deixa-me dizer-te isto, porque já me disseram o inverso. A mim, não neste podcast, em outros. Acho que isso é conforme os programas. Acho que se calhar há mais programas em que eu te posso ter interrompido mais ou menos, mas pronto. Mas é só para dar essa nota, porque eu gosto sempre, eu sou daqueles que gosto de ler. Eu também leio a maioria. Quando eu digo que leio, tu também lês, mas eu gosto de fazer isso porque eu acho que é importante e acho que devemos ouvir o que as pessoas dizem, à exceção dos que vão para lá dizer parboice, mas isso não podemos fazer nada. Foi aquela que eu vi. Era do Luís Soares. Ai meu Deus. Aquele comentário do Luís Soares. Bem, mas olha, uma das coisas, claro, que o que acho que as lesões colocam mais, o problema das lesões é a frustração enorme dos adeptos. Esse é logo o primeiro ponto. Nós olhamos para, quer dizer, ainda para o jogo com o Vitória e de repente o jogo muda quando tu não só tens um lance que é o que é, mas depois tu olhas para o banco e coitado, tiveste lá para o Rómulo, não é? O jogo já foi uma semana e de repente o Sporting termina o jogo com uma dupla de centrais, Rómulo Mateus Reis. Que quantas vezes jogou? Nem é uma questão de quantas vezes. Nem no nosso último. Se tu me dissesses no início da pré-temporada, olha, vai haver um jogo em que a dupla centrais e o Mateus Reis. Estás a brincar comigo. Portanto, essa frustração é logo. A frustração ainda cresce mais se tu olhares, se fizeres um comparativo com o Porto e Benfica, o que é ainda mais estranho. E ainda aumenta ainda mais quando estás atrás do Porto, estás a perder, tens jogos que percebes claramente que não tendo soluções. Isso, pronto, esse é logo um problema. E por isso tem-se levantado... E outro é o facto de em 365 dias o Sporting ter tido 40 lesões. 40 não digo, mas... Nós chegamos a ter 12, 13 jogadores indisponíveis entre cana de lesões e ausências por amarelos, como vai acontecer agora no fim de semana. Pronto, essa é logo a questão. Agora, já no fim de semana passado, no último programa, falamos aqui, azar ou pouco mais. Quer dizer, eu não posso chegar aqui e dizer que faço lá a ideia se o Sporting está a monitorizar a cargas de treino e se as cargas de treino não estão... eu imagino que sim. Ou se vamos aqui fazer algo mais e analisar, olha, aproveitar que tiveram este período, que foi a única coisa positiva que aconteceu da Taça da Liga, que foi uma semana descansados. Semana e meia descansados e se eventualmente fizeram, que eu acho que nessa semana e meia deu tempo para pensar no que é que vão fazer para recuperar os pontos para o Porto. O próprio Rui Borges tem que pensar um bocadinho nisso, porque já deu para perceber que o método, que a forma como o Sporting tem jogado
tanto como o Gil Vicente como o Vitória aproveitaram bem a forma como o Sporting tem-se apresentado e já perceberam e acabaram por... E repara, eu não quero tirar o mérito, não vamos agora falar muito desse jogo, mas não quero tirar o mérito ao Vitória, porque ganha quem marca os golos e nada contrário. Mas, obviamente, aquele jogo nunca devia ter acontecido. O Sporting ia ganhar por 1-0, falhou. Depois tem duas questões que me parece que ficaram ali visíveis. Uma, falhou tantas oportunidades, que é uma coisa que temos tanto caudal ofensivo e não podemos falhar tanto. Tínhamos resolvido o jogo, já tinha acontecido com o Gil Vicente, aconteceu aqui, e depois defensivamente estamos desequilibrados, tanto do ponto de vista que sofremos mais golos, mesmo quando temos os jogadores todos disponíveis, como também quando não os temos, que é o caso que está a acontecer. Agora, eu percebo, nós como somos sócios, adeptos dos clubes, especialmente os clubes em Portugal e na faixa Espanha e eventualmente Grécia, que diria que são os últimos redutos onde as sociedades ainda não são detidas por donos, como acontece, por exemplo, o caso do Manchester United, é um bom exemplo, onde os adeptos bem podem querer contestar, não lhes adianta nada, quem manda é a coisa, pronto, é o dono daquilo tudo. Mas a verdade é que nós podemos e devemos, estamos aqui à espera que houvesse aqui mais qualquer coisa e já não chega, acho que já não chega. Houve ali uma altura que a justificação do Rui Borges, e falamos aqui disso, as lesões musculares, as traumáticas, e percebemos, mas de repente já não é só a questão das lesões, é como tu estavas a dizer, é a recuperação, é o Debast vai voltar daqui, já devia ter voltado, ainda não voltou, o outro não sabemos muito bem, o Nuno Santos, o Bragança, ainda ontem alguém me perguntava, o Bragança porque é que não jogou ontem na B, se jogou no outro dia na B? Supostamente o plano é só ele jogar na A e portanto nem vão pô-los na B. Pronto. E estas coisas vão-se sabendo, ou pelos jornais, ou por um ou outro contacto que de vez em quando se sabe de algumas coisas lá dentro. Mas aí acho que é este sentimento de se calhar tem que nos dizer mais qualquer coisa, não sei, olha, passa-se isto, há aqui este problema, porque sinceramente eu começo a achar que isto não pode ser só azar. Então... Só o Sporting é que tem azar. Só o Sporting é que teve azar, porque o Porto tem 3 ou 4 jogadores indisponíveis, ou 3, ou lá quantos são, o Benfica tem a mesma coisa, ou ali um período teve um bocadinho mais. Mas nós estamos consecutivamente, fim de semana após fim de semana, realmente com muito azar. E eu olho aqui, assim, uma rápida diagonal, blopa muscular, Debast muscular, mangas muscular, pote muscular... Ioannidis, joelho, é joelho, não, o Ioannidis já nem me lembro, são tantas que eu confesso que deixa-me ver aqui, lesão, ligamento, portanto, joelho, portanto, um jogador, o Quaresma, levou uma pancada no coisa, fraturou o maxilar, não há nada. A mim o que me choca é como é que nós estamos a ter tantas lesões musculares e coisas que são recorrentes e... O Pote esteve lesionado, recupera para o Benfica e depois vimos a descobrir que ele não estava a 100% e por isso é que se relesionou. Olha, eu não quero entrar... E nós eu estava a dizer isto, se me só dizer isto, estava a dizer isto até um colega ali, que é, este vai ser o nosso assunto, só que a nossa limitação de não somos, nem tu nem eu somos formados em medicina, nem tu nem eu somos formados em preparação física, nem nada do género. Portanto, o nosso conhecimento e dos adeptos em si vai até um teto. E depois, para não deixar que ultrapasse esse teto e que se comece a criar conjecturas, é que o Sporting devia dizer, olha, Pedro Gonçalves, teve aqui uma microfissura. Das lesões musculares são por esta razão. Porque, repare, quando tu mandaste os temas, não é? Como habitualmente falamos, quais são os temas que vamos discutir aqui, eu fui procurar alguma informação. É como tu dizes, eu não sou técnico, posso estar aqui a dizer a maior besteira do mundo e peço já desculpa antecipadamente. Mas estava a ler que em clubes que jogam com muita intensidade nas transições, que aumenta o risco muscular, e depois dizia que se não houver uma rotação adequada, que isso amplifica o problema. Claro que no caso Sporting, como isto já está tão umas em cima das outras, a rotação, por exemplo, aqui não acontece e, portanto, elas acabariam... O que me fiquei a pensar é, provavelmente, temos aqui um problema que está a ser tão recorrente. Agora, isto é apenas, como tu estavas a dizer, uma conjuntura, uma pessoa não sabe. Acho que nesta altura... acho que não havia problema nenhum em ser falado de forma completamente aberta. Eu percebo a ideia dos clubes, e isto é normal nos clubes e nos jogadores, que é não revelarem as lesões, os tempos, aquelas coisas todas. Nem eu não revelar as lesões ele tem revela, mas não revelar pormenores para proteger. Exatamente. Só que chegamos a um ponto em que os adeptos do Sporting olham. E o detalhe aqui era importante, porque são tantos, estão-nos a prejudicar tanto. Não há, que nós falamos aqui tantas vezes dos planos B, e ainda agora vamos falar quando falamos do jogo do Casa Pia, que para mim identifiquei aqui alguns riscos, esses são deles, que continua
a ser. E portanto, eu acho que não havia mal. Quer dizer, também falas das arbitragens quando tens que falar, ou falas das finanças quando tens que falar, ou quando sentes que é um determinado assunto que é tão relevante para os adeptos do teu próprio clube. Quer dizer, não vais marcar uma Assembleia Geral para falar disto. Já temos a Assembleia Geral Eleitoral em março, que é dia 14 de março. Já chega no sentido. Que é outra coisa que temos de falar. Pronto, e portanto, acho que fazia sentido. Aqui há acho que até era bastante proativo e ajudava pelo menos a não ser colocado sempre em casa. E há outra coisa, que é a partir do momento em que eles explicassem, até podiam estar a mentir e nós nunca tínhamos forma de saber, portanto anulavam logo uma série de assuntos. Falaste do jogo com o Casa Pia, portanto entre castigos e lesões... E dúvidas, não é? Devast fala-se que pode ou não está. O Ioannidis também, pelos vistos, pode ou não. Poderá estar, mas temos o Diomande que vem direto. O Diomande, tendo em conta... Ele não jogou. Eu parto do princípio que os bancos na CAN são confortáveis. Portanto, ele teve lá várias semanas sentado. Alguma lesão do glúteo. Portanto, acho que à partida não teve lesões no glúteo, nem a puxar a mala à vinda do aeroporto. Portanto, temos Diomande, temos Geni. Temos, isso já tínhamos, né? Luís Guilherme já tínhamos. Dizia-se que o Faye ia chegar este fim de semana, não chegou. Ainda vai demorar porque há ali um problema nos acordos. Nos acordos, dos valores, sim. Mas... O diretor, ou o presidente do Granada disse há 1 ou 2 horas que recebeu agora abordagens dos clubes da La Liga e que disse, mas já é tarde, a expressão foi mesmo, já é tarde. Claro. Portanto, mas não deve ser opção para este jogo na sexta, mas depois isso, falaremos já daqui um bocadinho sobre isso. Portanto, vamos ver, não é? Porque Debas está há 2 meses sem jogar, se calhar até há mais, não é? Se calhar até há mais. Já deve ser mais. Portanto, Diomande regressará. Diomande acho que regressa direto para a titularidade. Não? É isso. Estava a pensar, o que é que não temos? Inácio, né? Nem Ullman. Nem Inácio, nem Ullman. Nem Maxi. Espera, o Inácio não temos porquê? Não, o Inácio regressa. Não, o Inácio está lesionado. Não me diga. Não. O Inácio cumpriu o castigo na Taça Liga. São tantos que portanto já volta. O Inácio regressa. Portanto, a partir de Inácio e Diomande. Já não é mau. O Inácio e Diomande. Temos os 2 defesas direitos. Claro. Tranquilo. Acho que a questão é... Quem é que vai jogar defesa esquerda? Provavelmente Matheus Pereira outra vez. Matheus Reis outra vez. Não há mais ninguém. E na direita será... Temos os 2, portanto é escolher. Depois não há Yulman. O Ioannidis ainda não se lesionou. É dos poucos que ainda não se lesionou, pois não? Fresneda já torceu o pé, é verdade. Eu estive a ver, acho que só 4 jogadores do Sport é que acho que ainda não se lesionaram. Depois teremos... Depois vamos ter um problema no meio João Simões e eventualmente Kokorashvili. Kochorashvili, que é Kokorashvili. Sim. E depois na frente, quer dizer, a Morita também. E na frente vamos ter que mudar, porque estávamos a jogar com os 2, Ioannidis e Soares, não sabemos se o Ioannidis está pronto, quer dizer que vamos ter que fazer aí uma alteração. Provavelmente Não pode ser o Maxi, vais ter que ter o Geni, Trincão e alguém há de aparecer pela esquerda. Luís Guilherme. Não, ou Alisson. Pronto. Mas olha, eu em relação a esse... temos 11 jogadores. Eu em relação a esse jogo do Casa Pia, eu estava a pensar um pouco quando tu enviaste o tema, e para não ser sempre aquela... Acho que há 4 riscos que eu tinha identificado, sendo que 3 são direcionados obviamente ao jogo e 1 nem só ao jogo em si de sexta-feira. Curiosamente, estou em Lisboa, não vou poder ir ver o jogo, custa-me tanto. É das coisas que mais me custa. Mas, primeiro, as lesões. O facto de termos tantas lesões torna mais difícil um plano B para aquilo que possa acontecer decorrente do jogo, e já sabemos que temos tido algumas dificuldades. Portanto, esse é um dos riscos que estávamos ainda agora aqui a falar. Depois, havia aqui a questão do enfraquecimento defensivo que tinha vindo a acontecer, mas que nós esperamos que... Seja não sabemos como é que estão, mas vindo o Inácio e Diomande, que à partida pode ser que a coisa efetivamente esteja... É um risco, mas talvez um risco um bocadinho mais controlado, porque efetivamente são 2 jogadores que nos dão confiança. Depois temos um problema de criatividade no meio campo, com a ausência de Yulman. E aquilo que tu estavas a dizer, Kochorashvili, João Simões quase certeza titular, mas Kochorashvili, Morita, 2 jogadores que não estão claramente... Morita não está nos seus dias, Kochorashvili é uma contratação que não tem funcionado bem, e depois acho que há aqui a questão da fadiga adicional, porque tu vais fazer mais um jogo e na terça ou quarta-feira, já não sei com o Paris Saint-Germain quando é que é o jogo, não é? Vais jogar para a Liga dos Campeões, e isso são coisas que acabam por pesar. É evidente que tu não queres estar a pensar no jogo do Casa Pia, a pensar no jogo do Paris Saint-Germain, mas a verdade é que há aqui uma fadiga que vai sendo... Sim, isso aí não há nada a fazer. E isso traz risco adicional, mesmo que não seja diretamente por este jogo, mas há uma coisa que é o mês de janeiro do Sporting ia ser sempre um mês complicado. Aliás, desde o início de janeiro a meio de fevereiro ia ser sempre muito difícil. Exatamente.
há a benesse, entre aspas, da eliminação da Taça da Liga, porque abriu aqui uma semana e meia que teoricamente não queríamos ter e teoricamente não estávamos a contar ter. Há uma outra coisa que é, com todo o respeito pelo Casa Pia, em casa, se há jogo bom para poder dar aqui 2 semanas de descanso ao Yulman e ao Maxi, é esta, com todo o respeito. Portanto, também há essa benesse. Agora, para os outros, a partir de agora, a partir de sexta até meio de fevereiro, é sempre a rodar, porque o Sporting vai ter campeonato, Champions, campeonato, Champions, Taça de Portugal, quase 99% de certeza, playoffs de Liga dos Campeões. Há de haver jogos das seleções também, não? Isso é só em março. Portanto, playoff de Liga dos Campeões. Se, e esperamos, depois logo se vê quando vier o sorteio, se o Sporting por acaso passa jogos de oitavos de final, isto é tudo em fevereiro. Exatamente. Portanto, agora não há... E não há aqui grandes margens. O nosso plano B já é um plano B que já roça ao plano C. O plano C já tem... E pronto, é esperar que os jogadores... É que é engraçado, porque o Sporting, nós estamos aqui à espera que os jogadores regressem e ao mesmo tempo a rezar para que estes não se lesionem, porque se estes se lesionarem nós não temos plano C. Não aqui o plano C é uma coisa que nem queremos pensar. Nem queríamos pensar, nem podemos pensar. Agora, há uma certeza que nós temos todos, é que não pode haver outro resultado na sexta-feira que a vitória. Sim, porque cada vez mais, quer dizer, já a margem já era curta, já se ultrapassou, já não, quer dizer, isto não é margem já. E depois, porque o Porto tinha 2 jogos complicados que nós tínhamos falado aqui no mês de janeiro, a deslocação de Santa Clara, que efetivamente foi complicado, mas acabamos de vencer, vai agora vamos jogar a Guimarães, que embora seja, na minha opinião, e no outro dia estive a ver, o plantel do Vitória, em dados de Transfermarkt, é provavelmente o 3º ou 4º mais baixo, eles um plantel fraco, acho que o treinador está ali a fazer um trabalho eles mudaram a premissa da equipa, né? Claro, venderam o Tiago Silva, venderam uma série de jogadores. Do ponto de vista financeiro tinham que equilibrar as contas, e agora estão a tentar reconstruir e está tudo certo, e acho que o treinador vai fazendo, neste momento estão ali no 6º, 7º lugar e vai ser estão possível. A 3 pontos do 4º lugar, portanto, exatamente, são e portanto não é mau, até porque se olharmos para o plantel do Braga, que é muito superior, conseguiram fazer 2 coisas, continuam próximos do Braga em termos de campeonato, tudo bem que o Braga está a jogar pior do que o que se esperaria, mas ainda agora dar uma boa imagem na Taça da Liga, mesmo obviamente com alguns falhanços que o Braga teve, e eles aproveitaram muito bem, o Vitória nada contra, a Vitória é perfeitamente justo, mas pode ser que esse ânimo tenha sido adicional, e é um adicional importante para a recepção de Porto. Portanto, a única coisa que nós sabemos esta-feira é, não dá para ir a planos Cs, embora eu acho que a certa altura o Rui Borges já começa a pensar, para já tem dificuldade em fazer a equipa 11, o base que lhe dê as garantias que normalmente gostaria de ter, isso já sabemos, e olha para o banco, eventualmente, ainda não é já tem pelo menos mais uma opção, que é o Luís Guilherme, talvez na próxima semana já possa ter mais uma opção, se tudo leva a crer, e já sei que vamos falar do Faia, falamos daqui um bocadinho sobre isso, o que já seria bom. Mas realmente não podemos ir a planos C, porque isto é o fim do mundo. E não há margem. Agora aqui nós nem precisamos de estar aqui a fazer grandes antevisões. Temos que ganhar, o jogo é em Casa Pia. Claro. Não há, se há coisa que o Rui Borges tem-nos habituado é nestes jogos a equipa joga bem, ganha e goleia, e portanto é o que tem que ser. Não há aqui o Sporting tem que ganhar os seus jogos. Rezar que o Futebol Clube do Porto realmente, eu vejo, é engraçado porque estávamos a falar disso até no ataque rápido, que é, neste caso nos sportinguistas, deduzo que nos benfiquistas igual. Nós estamos a agarrar muito, eu vejo pelos comentários, ao que aconteceu ao Ajax do ano passado de Fariol. E isto não. É uma daquelas coisas que, para já, é um contexto específico. Diferentes. Contexto claro. Muito, aquele Ajax nem sequer devia estar onde estava naquela fase. E depois é um alinhar de estrelas que provavelmente nunca mais vai acontecer na carreira do Farioli, não é? Houve ali uma sequência de situações, desde jogos que eles estavam a ganhar e perderam nos descontos, acho que até houve um gol de um guarda-redes que eles sofreram, houve ali uma coisa, não vai acontecer, esperamos nós, porque senão o Porto é campeão e nós não fazemos o tri, que haja uma quebra. Mas não podemos aqui imaginar que vai acontecer o que aconteceu com o Ajax. Temos que ganhar os nossos jogos, chegar ao Dragão, se possível, ver se o Porto desperdiçou alguns pontos para podermos chegar ao Dragão e aí sim relançar o campeonato. Porque senão, se o Sporting chegou ao Dragão a 6 ou 7 e perde no Dragão, esquece. Mas pronto, falaremos disso nessa. Preocupado depois é com o terceiro, com o segundo e terceiro neste caso. Olha, falámos já tocámos duas outra vez na questão do Faye.
tenho aqui umas coisas para dizer. Sim, eu não conheço, confesso que não, eu também não não, mas jogador. vou armar em coisa, vou fazer o exercício ao contrário. Boa. Mas deixa-me só dizer, é os tais 6 milhões mais coisa menos coisa, mais 2 em Sim, objetivos. acho que em vez de ter os 6 milhões mais os objetivos, passa a 6,5 sem objetivos e com 10% de futuro a venda. Acho que é só mesmo isso que fez com que ele não tivesse ainda vindo já, porque senão já estaria neste momento aqui com o Sporting. Sim, e eu estava a dizer há bocado, o treinador já tinha dito que ele já não jogou. Ele não foi, exatamente neste último ele não jogou o jogo da taça, estava no banco e não entrou, e depois não foi convocado para o jogo agora no fim de semana. Portanto, vamos assumir que ele vem. O que é que... Não, eu agora faço aqui o exercício ao contrário, que é repara, há uma coisa que é, ele ainda nem chegou e já é completamente criticado por tudo que se vê em vídeos de YouTube. É um clássico do futebol tuga. E hoje vi até, não tenho nada contra a pessoa, vou-me referir a ela porque foi o vídeo que vi do Luís Vilar, acho que foi ele que fez um comentário sobre não sei o quê. Achava que o Sporting podia fazer mais, ou ia fazer mais, é isso? Não devia gastar 6 milhões. E disse assim, eu posso fazer ao contrário o exercício, que é, eu que também não sou entendido, que há uma diferença entre o que eu vou dizer e o que ele diz. É que ele, acho que não percebeu porque é que o Sporting está a contratar este jogador. Produto scouting, trabalhado pelo scouting, perfeitamente identificado pelo scouting, no sentido de poder eventualmente já ajudar este ano, mas claramente a preparar a próxima temporada. Claro que eu posso chegar aqui e ele não fez isso, mas eu agora também podia chegar aqui e dizer, 6 milhões e meio, vem da La Liga, da segunda divisão da Liga Espanhola, o extremo direito, capaz também de jogar à esquerda, velocidade, elástico. Hoje estava a ler umas coisas sobre o FAI e elástico. O que é que os gajos Faz querem, o elástico? o que é que eles querem fazer com isto? Portanto, fundamental para as transições rápidas. Eu até notei que é. Depois, bom drible num para um jogador um pouco ainda cru, aqui o cru entre aspas, numa ótica de captar talento a preço acessível, porque 6 milhões nesta acham, altura, quer dizer, anda-se a falar de transferências a 200 milhões e sei que mais, 6 milhões nesta não é altura nada. 6 milhões é um preço normal. Agora, pontos negativos, finalização inconstante, refinamento necessário em momentos de organização defensiva, e também ali algum posicionamento sem bola também. Eu não percebo nada, eu só fui ler e li os que os entendidos andavam a dizer. Agora, eu não vou chegar aqui e dizer, o homem é a pior coisa do mundo, o homem é o melhor mundo. No dia em que eu não... O que eu faço sempre é, o jogador quando chegar cá estaremos para dizer, claro que há jogadores que falham, e eu vou agora dar aqui um exemplo, claro que nós sabemos que há jogadores que falham, e mesmo que podíamos achar que eram boas contratações. Eu, quando o Kosciuszko foi contratado, achava mesmo que ele iria ser um jogador, pelo que tínhamos visto, pela capacidade que ele poderia, ia ser uma mais-valia para o Sporting. Infelizmente não está a ser. Portanto, agora, esta forma muito tuga, e vou usar, precoce, de chegar aqui, destruir logo o jogador, e eu não dava, mas depois não justifica por nada, nem se percebe porquê. Sim, e há outra coisa, aqui há uns anos, já não me lembro quem é que foi, portanto eu nem sequer vou arriscar, eu lembro-me que aqui há uns anos, eu não consigo ver esses programas de... Eu também vi o vídeo eu não consigo ver esses programas de análise ao mercado. Sim. Porque eu lembro-me, por exemplo, quando veio o Yulman para o Sporting. O Yulman jogava no Lecce. Sim, e o que se dizia por ele vir do Lecce. E houve um comentador que disse, olha, eu vou dizer aqui uma coisa muito polémica. Eu não vi nenhum jogo do Lecce este ano. Claro. Isto não é polémico, isto é normal. Eu também não vi jogos do Lecce quando tinha lá o Yulman. Não vi jogos do Granada. Portanto, há uma falta... Há uma o Faye é um jogador, eu percebo porque é que nós olhamos, vem da segunda Liga Espanhola, que claramente é um mercado onde o Sporting está a apostar, já trouxe o Soares. O Gyökeres veio da segunda Liga Inglesa. Exatamente, o Sporting está claramente a apostar nesses mercados secundários e logo por aí já causa, ou seja, vir de uma segunda Liga, ignorando nós que a segunda Liga Espanhola tem equipas que estão ao nível médio do nosso campeonato. Ignorando nós que, por exemplo, o Deportivo da Corunha se prepara para vender o Yaramai por 30 milhões de euros. Ignorando nós que o Championship tem equipas muito mais bem preparadas que as nossas equipas. Portanto, logo isso faz com que as pessoas digam segunda liga. Depois, o Faye é um jogador que tem uma internacionalização. Que tem 21 anos, ou 21, portanto, e é o que tu leste, eu também li. Um jogador ainda raw, cru, ainda está num processo ele veio para a Europa, mas teve muito tempo, ele estava no Betis B, portanto, só agora é que começou a aparecer. Portanto, é claramente um jogador que foi identificado em scouting, claro. Claramente, e é uma aposta. Mas repara, o que tu acabaste de dizer agora é uma coisa que parece clara e que
ao se fazer uma crítica, como acabei já de ver algumas, e não se dizer essa parte, que foi claramente uma identificação de scouting, é deturpar uma possível contratação. Agora, o scouting não vai acertar sempre, já sabemos, há vezes que falha, outras que falham, e portanto, o que nós queremos é falhar cada vez menos. Há uma coisa que eu já o disse inúmeras vezes, e dizia-o muito partindo do pressuposto de Varandas e o Viana, que é a mesma dupla que contratou o Pedro Gonçalves, contratou o Yulman, contratou o Ruben Amorim, contratou este e aquele, foi a mesma dupla que contratou Rezé, Bolazi, Claro. Silas, com todo o respeito pelo Silas. Portanto, há um risco muito grande. Quando se tem dinheiro, anula-se um bocadinho o risco. Não é? Porque já vais aqui para um grau de certeza, um jogador custa 6 milhões, não é a mesma coisa que um jogador custa 600 mil euros. Portanto, quando há dinheiro, quando há frescura financeira, o risco é um bocadinho atenuado. Obviamente. Agora, nós nunca a ideia é atenuar o risco ao máximo, não é? Nós vemos os nossos rivais, o Futebol Clube do Porto conseguiu falhar todas as contratações num ano, no ano a seguir acertou todas. Claro, todas. Funciona bem. E o Benfica, é um caso diferente, consegue falhar todos os anos. Sim, pelo menos esses últimos anos tem sido. Pavlidis não estou a brincar. Claro, eu também gostava muito do Pavlidis, Cox. se quiser mudar de lado, exatamente. já tem lá outro grego e portanto... Quem é o nosso grego? O Vaianidis, exatamente, que estupidez. E é Lisboa. Não é grego também. E o Fotis, exatamente. Aliás, já tem dois gregos. Até podem fazer ali já uma claque grega de apoio ao Sporting. E até te digo mais. Se for por causa disso, o Sporting contrata mais um grego só para eles poderem ter 4 gajos para a sueca. Exatamente. Vamos ver. É assim, vamos tirar... Acho que a crítica é prematura, mas acho que o ponto que tu também referiste... Até te vou dizer outra coisa. É engraçado. Eu estava a pensar nisto no outro dia. Sim. É engraçado que a contratação do Luís Guilherme não foi tão criticada como a do Faye, que ainda não está, sendo que o Luís Guilherme anda há um ano literalmente afastado do futebol. E o Faye, ok, que é a segunda liga e o outro é Premier League, portanto logo por aí. Mas o outro é Premier League sem quase jogar. É isso, ele desde que foi para o... fez 7 e poucos minutos, acho uma coisa... Ele desde que foi para o West Ham só ganhou um jogo em que saiu ao intervalo e tem muito poucos jogos. Portanto, vamos ver o que é que vai... Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, isto levanta-me aqui outra questão, que é Faye e Luís Guilherme, 2 extremos. Certo. Será que o Sporting está a olhar para o Pote como o 8 que nos falta? Eu sei que a pergunta também era isso, e era se o Alisson ia à vida. Parece-me claro que se Faia chega, Alisson vai ser emprestado ou vai ser posto a rodar. Não acho que não haja dúvidas nenhumas, até porque Alisson, por muito boa vontade que tenha, não tem sido aquele jogador que poderíamos estar à espera ou que quereríamos. Não tem aproveitado as oportunidades como nós queríamos, exatamente como ele queria, como é óbvio, e portanto, agora, o Pote é uma incógnita. Eu para já gostava de perceber, antes de saber se o Pote venha a 8 ou ao extremo, eu queria que ele jogasse. Antes de ele jogar a 8, até pode ir para a baliza. Agora, a baliza não é preciso que, enfim, agora também está na moda criticar o Rui Silva, mas pronto. Esquece isso de tudo, não é? O homem sofre um frango e pronto. Quando é que foi o frango? O de Vitória? Contra o de Vitória, não é? E depois, de repente, é logo, porque já nos deu, cheguei ali a dizer que já nos deram vários frangos e eu fui ver e, eu não me lembro assim tantos, mas pronto. Mas agora a questão, eu acho, é que eventualmente pode ser. Claro que temos também a questão de Daniel Bragança. Eu acho que esse é outro ponto fundamental. Sendo que Daniel Bragança regressa, faz uns minutinhos pela B, muito pouquinhos, nada de especial. Não é convocado mais para a B porque, segundo o que o Sporting tem preparado para ele, é um esquema técnico, um esquema de treino e de regresso à competição, na principal competição, portanto não o quero pôr noutro. Será que vai ser o suficiente? Claro que se ele vier na forma como já falamos aqui, de repente temos aqui mais soluções. Yulman, já tínhamos Yulman, João Simões, Bragança, Morita, Kochoshvili, pelo menos, e eventualmente o Pote descesse a 8. Não sei, eu gostava era que o Pote regressasse rapidamente e numa forma... Agora, também acho que temos que começar a perceber que o Pote, que tem sido um jogador que nos deu muito, um dos jogadores que já tem mais de 150 ou 170 ou 180 jogos, ou lá o que é, com títulos, ele ganhou os 2 ou 3 títulos, já nem sei se os 3, não é? Está certo. Pois está há 5 anos. Agora, eu acho que a idade, eu acho que ele vai começar a entrar... Mas ele tem 28 anos. Eu sei, mas vai começar a entrar naquele pico em que as lesões
dependendo do tipo de lesões, pode-nos trazer aquele tipo de situação na recuperação. Agora, claro que faz-nos muita falta, e acho que faz-nos falta, tanto pode ser na esquerda e para o centro, como pode ser no centro, e que jeito nos daria, por exemplo, olha, se tivéssemos no banco, para este jogo, certamente era uma opção. Salta-me esta, porque nós falámos muito no verão da necessidade do extremo esquerdo e do 8. Depois nem torcemos um nem outro, é o que é. Mas agora contratamos 2 extremos e falta-nos o médio. É engraçado. E falta-nos o médio. E é engraçado dizeres isso, porque na semana passada, quando gravava com o João Castro sobre a questão do médio, e ele dizia que tínhamos aqui algum tempo, não é? Porque ia haver a pausa, já tínhamos perdido, foi no pós-jogo do Vitória. Tínhamos aqui algum tempo para olhar para o mercado e fazer uma análise clara e séria sobre a importância que nos faz, a importância que tem a falta que nos faz um número 8 neste momento, e que era uma boa oportunidade. Claro que não vai chegar ao mercado e não estão ali 8 disponíveis a torto e a direito, mas era uma boa altura de fazer esta reflexão, tanto que não tinha jogo no sábado, dava para já, porque eu imagino, por exemplo, mesmo para o Rui Borges, de repente, não é aquele esquema de 2 dias treinas, jogas, não, tiveste ali uma semana, 6 ou 7 dias, em que tu podes, com alguma clarividência, ou mais alguma clarividência que o natural, e com mais calma, pensar um bocadinho. E eu acho que esse assunto faria sentido ser abordado e perceber com que se há a possibilidade de trazer alguém. Certamente. E acho que era positivo. A única hipótese que eu vejo, só há uma hipótese que está misturada, que é a única hipótese que eu vejo do Sporting não estar a olhar para essa posição no mercado, é a garantia de que o Bragança está bem, que não sabemos, claro, e que pode dar e a garantia de que o Pote vai ser opção muito mais para essa posição. Agora, vamos ver. Eu estou muito curioso para ver quanto tempo é que vai demorar o Luís Guilherme a entrar. A qualidade está lá. Mas que teve treino adequado esta semana, preparado para o jogo de sexta-feira. Vamos ver, para entrar rapidamente. Exatamente. Também e o mesmo para o Faia, ainda que o Faia esteja num ritmo competitivo diferente do Luís Guilherme, como eu disse. Obviamente que não serve ainda para nada, mas tem ali uma coisa que deu logo para saltar à vista, que é a velocidade dele. Só num ou 2 lances que ele tocou na bola, foi logo daquelas coisas que saltam logo à vista. Nós tínhamos falado aqui até daquela questão que ele, quando ele tinha 16 a 17 anos, tinha atingido os 37 km. E há uma coisa que, quando eu vi, realmente o homem tinha ali uma velocidade fora normal e pareceu até rápido. Vamos ter Faia de um lado, Luís Guilherme do outro, vamos ter a equipa mais rápida do mundo. Para dizer se chega ou não. Vamos ver. Estou muito curioso para ver quanto tempo é que eles vão demorar. Por acaso é engraçado, estávamos a falar disto no Ataque Rápido, e até foi o Luís que levantou este assunto, que é, nós falamos muito da rotação dos jogadores e descanso aos jogadores, e nunca falamos, e falaste da questão do Rui Borges, nunca falamos da gestão da equipa técnica, porque é sempre a mesma equipa técnica, e obviamente não é um desgaste físico, é um desgaste mais mental, tem que preparar todos os jogos. Claro, e por isso é que eu acho que este período realmente foi a única coisa positiva da derrota contra o Vitória. A nossa pausa de inverno. Foi a pausa de inverno, quase uma pausa como das seleções, para ele poder ter ali um bocadinho mais porque precisa, 2 jogos complicados, a derrota com o Vitória e o empate com o Gil Vicente, e de repente tem ali um bocadinho, chegam os jogadores, há a possibilidade de novos jogadores, e de repente eu tenho que pensar nisto de outra forma, com mais calma. E agora veio-me à cabeça que era o Eduardo Quaresma estava aqui num processo de afirmação tão interessante. Isso até custou ver olhar, imagens dele a tremer no estádio. Até olhar para o Campeonato do Mundo, quem sabe? Acho que a vaga de quarto central da seleção está em aberto. Pelos vistos não vai demorar tanto como se falava. Inicialmente falaram-se 2-3 meses. Ele próprio já na story do Instagram disse que vou regressar em breve, acreditem. Fala-se que pelo menos um mês estará fora, mas é um mês que deixa de dar um contributo. E é um mês importante. E repara, ele, por exemplo, ano passado contra o Porto, e foi em Alvalade, teve um papel absolutamente decisivo, toda a gente se recorda. Estava num bom momento de forma, e depois é daqueles jogadores que é um jogador que tu só podes gostar, é um jogador que é brincalhão, entrega-se muito, entrega-se ao clube, é brincalhão dentro daquele espírito muito agradável e que todos... Era o Franco Israel? Não, quem é que era o amigo do Franco? Era o Trincão. Trincão. E depois, enfim, vai dar tudo dentro do campo, e infelicidade que teve.
É que até nisto nós temos azar, que é os jogadores vão para fora, normalmente isso abre oportunidade para outros. O Eduardo Quaresma estava a aproveitar essa oportunidade e lesionou-se também. Nem nisso, não é? Tantas vezes falámos aqui aproveitar oportunidades e nem nisso nós temos sorte. É verdade. Até o Mangas, que estava a aproveitar a oportunidade do Maxi jogar, também se lesionou. Graças a Deus as oportunidades é na enfermaria. Eleições, já tocámos, já fizemos um segmento de episódio que há umas semanas sobre as eleições. Obviamente todos percebemos o que é que vai acontecer nas eleições. Frederico Varandas vai concorrer ou sozinho ou com alguma oposição. Aparentemente irá haver. Eu sei que vai haver. Sim. E não sou eu, porque houve aqui pessoas que na altura ficaram. Eu efetivamente lancei isso no sentido, era fácil de juntar os 1000 votos para apresentar uma lista, mas obviamente até por questões profissionais e outras que não me vou meter nisso, mas sei que há listas que estarão a preparar-se. Há pelo menos uma, sim. Depois, se calhar conheço uma, eu se calhar conheço outra. Se calhar há duas. Poderá haver duas. Eu acho que a que tu dizes não é mesmo a que eu sei. E portanto eu acho que há pelo menos duas. Quer dizer, e não estou a considerar com a que se falou este fim de semana do Doldimo, que não é Doldimo, mas é o antigo mandatário do Doldimo na Assembleia da SAD, quando eles tinham mais percentagem e depois acabaram por ver diluída e saiu. Mas eu disse, volto a dizer o mesmo, quer dizer, uma eleição, mesmo com tudo o que o Sporting tem feito positivo em termos do que Varandas tem dado ao clube, uma eleição só com uma lista não faz sentido, não tem discussão, não há. E portanto, eu acho que faz todo sentido que apareçam, acho que deve existir a discussão, pelo menos algumas coisas importantes já falamos aqui. Agora, claro que do ponto de vista de quem quer trabalhar para apresentar uma lista porque só para recordar, é preciso 1000 votos, mas é preciso os 1000 votos, mas é preciso apresentar elementos para os três: Conselho Diretivo, Fiscal e Assembleia Geral. É preciso arranjar as pessoas e depois há ali anos de sócio que são precisos ter, dependendo de se é mesa geral ou direção. Por exemplo, na mesa geral os 20 anos, se for na direção já são menos. E é preciso, 15, na direção? 15 de direção, 20 pelo menos acho que era 15, 20 ou 16, 20. Pronto, e isso tudo é preciso, e além disso, é preciso preparar, quanto mais não seja, eu o programa sou como o outro. Já disse isto aqui, há uns anos a lista do Nuno Sousa, que candidatou-se contra Varandas, tinha um dos melhores programas para mim, e acho que quase ninguém deve ter lido aquilo, porque aquilo tinha 190 páginas, mas era um dos melhores programas e bastante, eu acho que chegar a esse pormenor, se calhar não é tanto porque ninguém lê, mas acho que tem que ter pelo menos um manifesto eleitoral, e depois tens que lançar alguns assuntos. Agora, há muito pouco tempo, é evidente, tens 30 dias para lançar, até 30 dias das eleições, estamos a 2 para preparar, mas tens a 2 meses, portanto tens mais 30 dias para apresentar as listas e serem aprovadas pela Assembleia Geral. E depois, eu acho que faz sentido, há aqui muitos assuntos que faziam sentido de ser discutidos, acho que depois, também há aqui uma coisa, e termino com isto, que não se engane, que as pessoas também não aparecem mais, porque a vitória está praticamente garantida. O que eu acho que muitos estarão a preparar, há alguns que já se terão candidatado, outros que já equacionaram, estão a pensar para 2030, obviamente. Exatamente. E eu acho que se pensar só para 2030, se calhar podes pensar um bocadinho antes e estar... Repara, tu podes te apresentar a uma eleições em 2026, como agora, e podes estar até 2030, não precisa de ser aquela forma de estar sempre a criticar só por criticar. Não, tu podes ir, nestes próximos 4 anos, ir lançando, e há formas de trazer para a discussão assuntos eu percebo que para chegar dizer... Porque senão, é muito mais difícil quando chegas a 2030, olha, lá está o oportunista, não quis na outra, mas agora apareceu aqui. Eu percebo o que estás a dizer, mas tivemos o exemplo das eleições do Benfica. Certo. E eu acho que o medo das pessoas é, para já, tu levar já o rótulo de derrotado. Certo. E depois é o desgaste. Ou seja, porque quando tu, por exemplo, o Manteigas do Benfica, José Diogo Manteigas. João Diogo, exatamente. João Diogo Manteigas foi o primeiro a entrar e entrou com um ímpeto brutal, na minha opinião, a nível de programa e de discurso, pareceu-me sempre o melhor. E a certa altura começámos a ver a campanha dele a diluir-se um bocadinho. Porquê? Porque ele entrou muito cedo e não desgastou-se, enquanto os outros entraram muito mais tarde. Rui Costa neste caso não, mas o presidente que incumbido está sempre em disposição. Não sei, acho que pode haver aqui o medo de desgaste e o medo do rótulo do derrotado. Eu lembro, por exemplo, ajuda-me com o nome, sou terrível, o candidato que concorreu contra o Bruno de Carvalho na última eleição dele,
e que depois foi outra vez candidato. Eu entrevistei não é Pedro, é Pedro qualquer coisa, já peço desculpa, agora não me estou a lembrar. Olha, entrevistei, agora não me recordo. Portanto, ele foi à oposição Bruno Carvalho e depois vai à eleição e ficou um bocadinho arredado. Simões? Não. E ele depois na segunda desiste na última da hora pelo Richard, que nós também entrevistámos da segunda vez. Mas eu percebo a questão digamos, do rótulo, mas repara que eu não vejo nenhum problema. Eu também não. Nenhum problema das pessoas, uma candidatura chegar e dizer que apresentar-se como uma candidatura que sabe que à partida vai perder, porque eu não acho que isso seja, a sério, não acho que isso seja um problema. Eu também não. Eu não acho que seja um problema, porque a candidatura que aparecer, ou na minha ótica, aquilo que eu acho que pode, aquilo que eu tinha dito aqui, que fazia sentido aparecer, é uma candidatura de discussão. Que traga discussão. Não é uma candidatura que traz discussão saudável, obviamente, como tu ainda disseste no outro dia, que o vídeo que até gerou bastante... Do Amorim. Sim, gerou bastante e foi uma boa... Ou seja, tu tinhas a tua opinião, eu tinha a minha e acabamos por chegar ali a um... E sabes quem é que está agora, que clube que está a precisar de treinador agora? Despediu há bocadinho. Real Madrid. O Real Madrid despediu o Xabi Alonso. Eu acho que ele não veio para Portugal, mas pronto. Mas na realidade, tu repara que o rótulo aqui tem que ser não o rótulo de derrotado, mas de esta eleição está a ganha, mas é preciso discutir, porque é preciso resolver as questões, na minha opinião, dos estatutos, da bilhética, dos lugares de leão, das assistências. Há uma série de coisas. Da forma como se olha para o marketing, que teve evolução positiva. Porque é que não temos um site e uma aplicação de jeito no mundo digital como agora? E está tudo certo. E reparem, do outro lado podem achar que a estratégia não passa por estas coisas. Está tudo certo. Mas deve haver aqui esse encontro de ideias e discussão. E portanto, eu acho que esse é que é o ponto. Se é derrotado, tudo bem, já sabemos que mas ninguém se candidata para perder. Não é uma questão de perder, é uma questão que todos nós temos dedos suficientes na testa para perceber que Varandas dificilmente... no outro dia, por exemplo, mas achas mesmo... Eu até acho que nem que Varandas perdesse os jogos todos até às eleições, e que era uma coisa absolutamente catastrófica e provavelmente única. Mas perguntaram se achávamos mesmo que a eleição estava ganha pelo Varandas? No outro dia perguntaram-me se eu achava que mesmo que ele perdesse agora com o Porto e ficasse... Não, acho que não. Basta ver o exemplo do Benfica. Acho que não. Porque as eleições temos que sair das bolhas, não é? A velha história, e isso funciona para todos os clubes. É preciso sair da bolha, e mesmo às vezes, e as bolhas podem ser diferentes. Olha a bolha que era do Porto, quantas pessoas até à última da hora achavam que o Pinto Costa ia ganhar? Andavam distraídas. Algumas, outras não tanto, mas eu sempre disse que ele não ganhava por acaso, porque falava com muita gente e havia ali bolhas que já estão. Agora, eu acho que a questão é lançar a discussão. Uma democracia eleitoral com uma lista não é bem uma democracia. Claro que é, e é o que é, as pessoas se ninguém se apresentar é o que é, mas eu acho que vão se apresentar e será sempre bom haver uma boa discussão saudável. Sim, e há uma coisa que vimos na eleição do Benfica. Eu estou a utilizar este exemplo porque foi uma eleição muito recente e que trouxe aqui alguns pontos importantes, que é os resultados desportivos pesam, mas acho que já não é como antigamente, onde os resultados desportivos ditavam tudo numa eleição de presidente. E portanto, eu acho que isso é o que faz sentido, porque às vezes a bola bater na barra e bater no chão e bater dentro ou bater fora. Pedro Madeira Rodrigues. Eu estava com Simões por alguma razão. Estava com dificuldade em encontrar, dava aqui o telemóvel. Pedro Madeira Rodrigues. E a bola bater no chão, bater na barra e vai ao chão, e se bate 10 cm é golo, 10 cm para cá não é golo. Um projeto de um clube de futebol não pode depender disso. Claro. Não pode depender disso. Portanto, vamos ver, a eleição está marcada para daqui a 2 meses. Certamente, se confirmar aquilo que nós imaginamos que vão haver candidaturas, falaremos disso e também dos assuntos que certamente vão trazer para cima da mesa e cá estaremos para falar. E haverá, se tudo correr bem, debates e portanto até poderemos, quem sabe, daqui a uns tempos fazer um episódio pós-debates, que eu adoro. Quem sabe podemos convidar o Frederico Varandas para vir aqui, sentar-se aqui e falar connosco. Nós já, não especificamente para aqui, mas imagino que já tenha muitas vezes não é fácil. Não é porque nós já no tempo... Nós levámos-lo uma vez ao Sporting 160 quando ele ganhou a primeira eleição. E depois ele lá prometeu que ia lá ao final de 100 dias, que era aquela marca
normalmente muito Sim, utilizado. mas depois até nas meteu-se o empresas. Rezé e o Bolas e ele Nunca mais apareceu. Nunca E depois mais. nós, como falávamos, era um período mau e falávamos o que tínhamos a falar, como adeptos, não queres confundir, falar... E tu nessa eleição estavas mais por quem? Eu sempre votei, nessa eleição, eu votei no Nuno Sousa, eu disse... Não, na primeira votei no Dito. Foi no dito? Eu expliquei. As minhas posições sempre foram públicas. Bruno Carvalho, Benedito e votei no Nuno Sousa. E no Nuno Sousa já votei. Eu no Varanda já te expliquei, não vou entrar aqui para não maçar aqui as pessoas, porque é que nunca fui capaz de votar nele. Mas reconheço e já reconheci publicamente várias vezes. Não há Isso nada a está em causa. nada a apontar. Nuno Sousa, até porque inicialmente até entrei... Estou na gênese dessa lista e de uma série de pessoas, o Pedro, o Nuno, conheço muito bem. A pessoa que o Nuno, por exemplo, desapareceu praticamente do documentário. Foi um massacre que lhe fizeram até do ponto de vista de vida. É uma das coisas que me leva a pensar várias vezes porque é que a pessoa não se mete nestas eu coisas. não quero entrar muito por aí, mas posso-vos dizer que me lembro muito bem da primeira eleição de Varandas e sei o que é algumas das coisas que se passaram nos bastidores e marcou-me um bocadinho. Bem, vamos avançar. Eleições daqui a 2 meses, 2 meses e 2 dias. Exatamente. E portanto teremos muito tempo para falar sobre isso lá mais para a frente. Vamos, não temos mais no assunto, vamos às nossas rubricas. Vamos lá então. Vamos quê? Vamos destaque ou memória? Vamos memória. Não, vamos destaque, César, é destaque. Isso é destaque, não é? Não é destaque, eu estou sempre a dizer destaque. Mas olha que destaque. Eu estou sempre a dizer destaque e não é destaque, é figura da semana. Mas destaque não é mau, porque muitas vezes não é bem uma figura, é um destaque da semana. Portanto, que é o que vai acontecer. Que é o que vai acontecer, ainda bem que disseste César, isso, temos que mudar para destaque. Mas pronto, mas a figura no sentido... É figura... aqui figurado. Mas, exatamente, sim, figura figurativa. É o voleibol masculino de Sporting, é o que eu trago, porque numa jornada dupla, sempre complicada, primeiro no sábado, no nosso pavilhão, vitória durante o Benfica e foi bastante renhida, 25-23, 20-25, 25-19, 26-24, e depois logo a seguir no domingo, viagem até Guimarães para derrotar o Vitória Sport Clube por 3-0, mas também com parciais, o primeiro um bocadinho mais desequilibrados, a 7-25, mas depois o segundo vai aos 28-30 e o terceiro 20-25. O Sporting com isto está no primeiro lugar, 40 pontos, o Benfica tem 36, o Vitória está no quarto, tem 23, no terceiro está o Académico de São Mamede, e portanto é uma... Ainda no outro dia falávamos aqui das modalidades e que umas estarão melhores, outras piores. Aqui no voleibol estamos a tentar recuperar um pouco, não digo hegemonia, porque o Benfica tem tido sempre as equipas, mas estamos a tentar pelo menos entrar mais na luta e pelos vistos temos equipa para poder ser campeões. O campeonato não é longo, ainda há muito para frente, mas é o meu destaque deste fim de semana, a figura, digamos assim, do universo Sporting. E já que estamos a falar de modalidades, e confesso que tenho sentido isto, que estamos a dar às vezes pouco espaço a criar modalidades, portanto vamos trabalhar para dar mais atenção às modalidades, até porque eu sigo muitas delas e portanto às vezes temos aqui tantos assuntos. Deixa-me só falar disto, que é, eu confesso que eu não vi isto. Mas entretanto já vi reações a isto, que é a notícia que eu confesso que não sei quem é que avançou, completamente falsa, de que o Ziquité estava a pensar. Eu sei quem foi. Eu acho que ele não foi com essa. Eu conheço a pessoa. Mas foi num jornal? Não, foi no Twitter. Eu conheço, é o Dom Crisa, o nick dele. Eu conheço a pessoa de falar há muitos anos. E eu quando vi esse primeiro tweet. Terão dado má informação a ele? Eu longe de mim estar aqui, vou só aquilo que eu conheço. Quando vi, eu conheço a pessoa das redes sociais e de falar muito com ele, achei, está bem informado. Ele normalmente não é disparatado, não é? Mas depois, aquilo correu mais, extrapolou mais do que ele estaria à espera, depois sai nos jornais, há um desmentido e ele hoje já diz que não era bem isso que queria dizer, e eu acho que ele ali, na forma como escreveu, era aquilo que queria dizer, se calhar ele pensou noutra coisa, porque ele pensou que não estava a dizer que a carreira ia acabar, o que ele diz é que poderia acontecer, mas não foi isso que acabou por passar, de repente, e eu acho que foi isso. Agora se me perguntares, foi com a intenção dele ter likes, eu acho que não, sinceramente, acho que aquilo foi eu nem sabia uma informação que lhe deu, de certeza que alguém lhe deu, e que ele achou que estava. Expressou-se mal, se calhar. Expressou-se mal, e depois, como ele não foi convocado, também não está convocado ao europeu, por lesão, agora é por lesão, não é? Exatamente. Sim. E eu acho que se juntou ali... Sim, o Zico tem para dar o contexto. Sim, o Zico tem um problema, e é um problema que já se arrasta há quase 2 anos. E ele tem tentado tudo, ele tem trabalhado, eu por acaso sei, porque temos um podcast de futsal e falamos com muitas pessoas do meio do futsal e até do próprio Sporting.
E ele tem estado... Atenção, eu só falei com o Ziki 2 vezes na minha vida, uma a trabalho e outra fora desse contexto. E aquilo que me dizem é que ele está completamente frustrado porque ele não consegue debelar mais do que um problema físico que lhe está a condicionar os últimos ano e meio, mais coisa, menos coisa. E ele tem estado aqui entre tratamentos, entre coisas que até experimentam. Ele fez um forcing, eu não gosto dessa palavra, mas pronto, fez um forcing para estar no último campeonato do mundo e praticamente não esteve. Ele, ainda por cima, o Jorge Brás fez um erro, na minha opinião, um erro gritante, que obviamente não se fala tanto porque o futsal tem a melhor expressão, que foi só levou um pivô declarado, e esse pivô declarado era o Ziki, que só conseguiu jogar a sério um jogo e meio. Portanto, depois não tivemos pivôs e sentimos logo isso quando fomos eliminados. Mas pronto, ele faz um grande esforço, depois volta a fazer um grande esforço para a Final Four da Liga dos Campeões e volta a fazer depois um grande esforço para estar no playoff. E nunca conseguiu estar bem em nenhuma dessas fases. Tanto é que no Mundial correu muito mal, tanto é que nós da Final Four da Liga dos Campeões voltámos a não conseguir, e o playoff, o Benfica foi buscar o playoff. Portanto, o Ziki tem estado absolutamente agoniado com não conseguir, e estamos a falar, na minha opinião, do melhor futsalista português da atualidade, quando está bem fisicamente. Ele já sabia que ele não ia ser convocado para o europeu, ele e o João Matos porque já pouco joga, e o Ziki porque realmente também pouco joga por outras razões. Vamos ver, Portugal vai ter agora, a Liga Portuguesa está agora parada, porque vai haver esse europeu, portanto vamos imaginar que o Ziki está a continuar a trabalhar na sua recuperação. Não está posta de parte que ele possa ter que fazer aqui um período realmente de pausa e fazer até algum tipo de intervenção que possa debelar. Agora, a questão de acabar a carreira, eu juro que eu não sabia quem é que tinha avançado, vi só a reação do Eric. Esse foi o tweet que eu vi, que teve muita repercussão. Pois. Agora, também digo já, um jornal pegar naquilo, que é uma... Pá, então, se vamos a pegar em tudo que se diz nas redes sociais, minha Nossa Senhora, então não fazemos mais nada. Sim. E eu acho que nem o próprio tinha noção do que ia acontecer. Porque as pessoas se calhar não sabem, mas eu não sei se ela é mesmo a assessora das modalidades, que é a Andréia Brites Dias, ela foi nossa estagiária aqui no 00. Eu acho que ela tem a pasta das modalidades agora de comunicação, como global, não é? E eu até estava para lhe ligar, mas depois vi realmente tudo desmentido e percebi que pronto, tinha havido aqui algum tipo de situação. Portanto, só para falar das modalidades, o Ziki, vamos acreditar que vai debelar este problema físico que já o afeta há muito tempo, que lhe está a causar agonia por não conseguir expressar o seu futsal, e já vimos o Ziki ao mais alto nível quando ele tinha 18, 19, 20 e 21 anos, e ele era absolutamente indefensável, e esperemos voltar a ter esse Ziki. Eu posso dizer que ele já apagou o tweet, diz que a maior expressão até foi no fórum do Sporting, que é um sítio onde tem muitas pessoas, e portanto ele até disse que já apagou, e se for preciso pede desculpa. Portanto, eu só quis dizer isto porque eu realmente falo com ele há muitos anos já, e sei que não é uma daquelas pessoas, nem costuma dar informações, nada disso. E eu quando li aquilo, eu pensei, como eu o conheço, porra, teve aqui uma informação de alguém mesmo. Eu, por exemplo, pronto, tenho um bocadinho mais de expressão que eu, tenho mais seguidores e tenho cuidado. É a única coisa que até hoje, e eu já sofri isso, porque a única vez que eu dei uma informação como certa foi quando o Vinagre foi para o Everton. E aquilo foi uma coisa, eu digo à noite, Vinagre vai para o Everton, está a caminho do aeroporto, tu não sabes o massacre que eu levei dos adeptos de Everton a dizer que era mentira, gajos a dizer que eu estava a mentir, não sei o que mais, saiu em todos os jornais, os locais e não sei o que mais. E eu fiquei assim, esperem e vão ver. De repente o gajo aterra em Everton e os gajos começaram a perceber, o gajo tinha razão. E só cheguei à frente, porque uma pessoa que eu conhecia, até das redes sociais, acho que era um familiar dele, tinha levado o Vinagre ao aeroporto, e portanto o gajo disse, olha, o meu tio, ele levou o Vinagre ao aeroporto, vai para o Everton, vai tentar chegar, e eu fiz um tweet a dizer, a caminho do Everton. Foi o Everton, não é? Que foi na altura. Foi. E foi a única vez, mas mesmo aí que eu tinha a sensação que estava a dizer, sabes que, impressionante. Temos de ter cuidado. Eu não tenho uma carreira longa no jornalismo, mas já tenho aqui mais de uma década. E eu antes só fazia... Enquanto é que és novo, já é longa. Sim, eu sou novo, já fui mais novo. E isto para dizer o quê? Que no início da minha carreira, e mesmo aqui no 00, depois é que eu mudei um bocadinho o que eu queria fazer da minha vida, eu só fazia mercado. E na altura, quando eu estava no Correio da Manhã, o meu trabalho era o Porto, só fazia Porto. O Porto ia jogar
Stamford Bridge, eu ia com o Porto, então eu fazia o dia do Porto. E por uma razão que não vou aqui contar, fiquei muito amigo, ou relativamente amigo, do empresário do Maxi, que não era do Porto, ainda era do Benfica, era um dos capitães do Benfica. E o Maxi não ia renovar, e não sei o quê, e eu falava muito com ele, dizia, então, o Maxi não renova, não sei o quê, e ele disse-me, pá, só para ti, está fechado no Porto. Isto em março. Porto, cara. Okay. E eu, isto no CM não há cá guardar informação, tem informação, mas eu disse, olha, o empresário diz-me que o Maxi vai para o Porto. Está fechado, vai fazer a época no Benfica, o Benfica não está interessado em renovar, pronto, não é que esteja a dispensar o jogador, mas claro, está aqui num processo que, pronto, que está na altura de avançar, e o Maxi e o vai para o Porto. Ui, meu Deus, e confirmou-se. E eu fui massacrado, claro, massacrado. Lembro-me uma vez no metro do Porto, 2 adeptos do Porto, eu ia de metro para Ramal, o Correio da Manhã fiquei a Ramal, eu ia de metro e 2 adeptos do Porto vieram para cima de mim, não queremos cá. Mas eu não tenho. Eu não sou que vou trazê-lo. Eu não sou particularmente fã do Maxi, eu nem sequer sou do Porto. Portanto, isso aí tens que é ali no Dragão, pá, não é ali na Torre das Antas. Portanto, e depois outra que foi quando o Benfica tentou o Brahimi. Quando o Brahimi sai do Porto, o Benfica tentou, que mais tarde o Brahimi foi confirmar, que também fui massacrado. Então depois eu deixei um bocadinho de... O problema das redes sociais, não é? Neste caso é que tu às vezes fazes um tweet que pensas que mesmo que não tendo muitos seguidores, mas é muito fácil rapidamente se tornar viral, e neste caso aqui depois, claro, acabou por levar aqui, já aqui pessoas obviamente, umas foram mais agressivas fortes que e agressivas, outras não tanto. Claro, eu acho que ele não teve mesmo aquela intenção, se calhar nem percebeu que aquilo chegaria onde chegou, mas pronto. Mas pronto, vamos à memória, ainda temos memória. Ora bem, a memória faz hoje, exatamente hoje, 12 de janeiro, já não me lembro, era 35 anos? Não. 30? Não, 35, foi 91. 91, exatamente. Agora estou no dúvida se foi 91 ou 92. Não, 91, peço desculpa. 91, faz hoje 35 anos que se estreou o Balakov pelo Sporting. Eu tive que ir pesquisar isto porque eu não sabia esta história. Há muito aquela ideia que os jornalistas sabem tudo, não é verdade. Eu não sabia esta história, até porque aconteceu quando eu tinha 2 anos de idade. Que é, o Balakov é contratado no mercado de verão, mas fica sem jogar do verão até dezembro. Ele é depois convocado num jogo em dezembro, mas só se estreia oficialmente no dia 12. A estreia de Balakov, ele é contratado, só que na altura a Europa de Leste estava a atravessar parece que está sempre, mas na altura estava a atravessar uma fase complicada e portanto houve ali questões burocráticas. Ele foi contratado a um clube búlgaro e não pôde jogar. Havia ali umas questões burocráticas que faziam com que ele não jogasse. E ele acaba depois por se estrear apenas a 12 de janeiro num jogo contra o Penafiel, que o Sporting ganha por 2-0. Ele entrou ao intervalo, marcaram 2 golos, curiosamente. Fernando Gomes. Já cheguei a ver o Fernando. Eu lembro de ir a Penafiel e lá está, se calhar foi nessa temporada. Agora estás a falar, lembro de ir a Penafiel ver o Fernando Gomes. Se calhar foi perfeitamente. Não, porque eu cheguei a Valade. Lembro de ir a Penafiel ver o jogo. E portanto, o Balakov entra ao intervalo para o lugar do Careca. Isso foi em 91. Já era a segunda volta, não é? Quer dizer que o Penafiel Sporting era na primeira. Era a primeira volta, segunda volta, jornada 21 já. Portanto, então já foi em 90, Penafiel Sporting. Exatamente, foi este jogo que eu fui ver. Eu tinha a certeza que tinha ficado 5-2 ou 5-3, já confirmei. Na época 90-91, Penafiel 2, Sporting 5. Fui ver esse jogo, lembro perfeitamente. A minha avó ainda era viva, o meu avô ainda é, mas na altura a minha avó era, agora já não. E lembro perfeitamente que ela também foi connosco, que era às vezes lá, que era daqueles jogos que eu já contei aqui, não é? Sais de manhã. Pai, às 10 da manhã, Penafiel é 40 km do Porto, mas há 20 anos atrás, Penafiel era quase uma hora. Eu digo sempre isto. Quase uma hora, corre bem. Eu digo sempre essa brincadeira. Eu tinha 7 ou 8, 10 anos, sei lá, 10 anos, e o meu pai é transmontano e fazíamos sempre a viagem para ir à aldeia dele, no Natal, ou em algumas. E aquilo demorava pelo antigo Marão. O meu pai chegou a ter uma Renault 4L, não é? Aquela com as velocidades da manete. É mítica, exatamente. E aquilo demorava às vezes 3 horas e meia, 4 horas a viagem até à aldeia. Nós andávamos 1 hora e parávamos para almoçar e era um restaurante ali, pá, era tipo
quase que parecia que nem tinhas saído do Porto, mas já tinhas andado 1 hora, porque na Sociedade não sou como hoje, era a mesma coisa. Sim, é verdade. Mas é o Balakov. Que teve uma passagem pelo Sporting que não se traduziu em muitos títulos, traduziu-se em grande futebol, isso sim. Que já se viu. Ainda recentemente estava a falar com... Recentemente não, foi hoje, portanto, mesmo recente. Estava a falar com um amigo nosso, que diz José, e ele estava a dizer, olha, sabes que faz 2 anos que o Balakov estreou? Ele disse, pá, o melhor jogador que eu... A nível de técnica pura, qualidade pura, melhor jogador que eu vi no Sport. Eu não me lembro, eu não me lembro do Balakov. Pá, tenho memórias muito vagas do Balakov na final da Taça de Portugal que o Sporting ganhou ao Marítimo, mas eu tinha 6, 7 anos quando ele sai do Sporting. Não celebraste aquele gol que ele faz ao Vitória? Não, nem o chapéu ao Prodome. Exatamente, claro, é normal. Até eu era miúdo e eu já sou quase teu avô, quase. Sabes que eu tenho 38 anos. Me pareces mais novo. É verdade. Fiz anos na semana passada. Foi? É verdade. 8 de janeiro. Portanto, eu não me lembro. O Balakov faz 1, 2, 3, 4, 5 temporadas no Sporting. Tem como grande conquista essa Taça de Portugal. É um jogador incrível. É um jogador incrível. Depois vai ao Mundial. Ele que até vem como avançado, avançado, mas depois no Sporting é recuado para médio criativo, 10, digamos assim, e é aí que realmente explode. Sai depois do Sporting para arrumar ao Stuttgart e depois andou pela Alemanha até se retirar. E esta também me surpreende, que é o Balakov. Joga no Stuttgart da última época, 2002-2003, e por alguma razão 3 anos depois, faz um jogo numa equipa alemã profissional, não sei dizer porquê. Estamos a falar, ele oficialmente então só se retirou em 2005, 2006. Estranhamente. Bem, Balakov, grande jogador daquela geração, quando aparece o Fico, quando aparece o Peixe, quando aparece uma série de jogadores. E que a própria Bulgária também tinha jogadores, não é? Além do Stoichkov, claro, mas o próprio Jordanov também, o Lechkov, o Careca, que no Mundial... O Jordanov, que no único título que o Balakov tem, é ele que marca os 2 gols. Foi a minha primeira ida ao Jamor. Eu lembro-me muito bem desse jogo. Lembro-me do jogo. Eu lembro-me de estar, lembro-me de onde é que era a bancada, lembro-me de estar em pé a ver o jogo completamente cheio e lembro-me, obviamente, porque foi a primeira vez que estávamos próximos de conquistar e para mim era uma novidade. É o primeiro título que eu vejo o Sporting conquistar assim, em que tenho percepção clara, porque o resto em 81, 82 tinha 6 anos, não lembrava-me lá. Jordanov marcou um golo logo a abrir e um golo depois a fechar. Portanto, também com o Balakov era uma coisa absolutamente inacreditável. Era daqueles jogadores que era incrível vê-lo jogar, por toda a capacidade criativa que tinha na construção de jogadas, então, e depois rematava bem muito também, marcava bem livros. Era um jogador muito completo, era fantástico, sem dúvida. Muito bem, grande Balakov, um grande abraço ao Balakov, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma vez que fui a Alvalade. Já conheci Jordanov, o Balakov não. E eu conheci também Jordanov e conheci Tonito. O Jordanov foi a primeira grande entrevista que fazemos no Sporting 160, já há muitos anos. Para o gajo dar uma entrevista para aí de 2 ou 3 horas, é uma coisa inacreditável. Aliás, ficou célebre porque ele foi à casa de banho fazer um xixi e não desligou o microfone e ouviu-se, está gravado, e é brutal porque ele continua a falar e a contar como se tudo passasse nada. E é um momento épico porque o Jordanov até quase nos fez chorar na própria entrevista porque ele vivia o Sporting, ele sempre viveu o Sporting. E depois teve um infortúnio de lesão na carreira. É engraçado porque eu conheci o Jordanov, conheci o Balakov e conheci o Tonito. E o Tonito, eu ando há anos com esta ideia. Se uma vez eu estiver com o Tonito, eu vou-lhe perguntar, porque o primeiro golo oficial do Ronaldo, que é aquela coisa contra o Moreirense, não é? O jogador que lhe passa a bola no meio campo, que é um passo absolutamente inócuo, que até é de calcanhar, mas passou a bola ao Ronaldo no meio campo e ele depois ganhou. E eu ia dizer, Tonito, tu sentes que foste o pai do Tonito? Foste o pai do Ronaldo. E ele brincou a dizer, eu já liguei várias vezes ao Ronaldo. Claro. E não choveu nada pela assistência. Mas eu conheci o Tonito e deixa-me só dizer isto, porque falámos do Fernando Gomes e o meu pai conhecia o Fernando Gomes. E o Fernando Gomes, entretanto, já faleceu. E o Fernando Gomes dizia, eu sou portista, sou dragão, sou azul e branco, o meu sangue é azul e branco, mas nunca me vou esquecer de como fui bem tratado pelo Sporting, numa altura em que o Porto até o
escorraçou um bocadinho. E o jeito ainda nos deu muito jeito. Muito jeito, sim. O problema era tudo aquilo que nós vivíamos ali, porque o Gomes ainda faz ali tem ali bons momentos, golos, e não era nada fácil vir do Porto, onde ele bibota de ouro, não é? Aquela coisa campeão toda, europeu, e de repente vai para ali para o Sporting, mas era um senhor, e era infelizmente a vida. Sim, e ele disse que é portista, e obviamente reconheceu-o como portista, mas que nunca se esquecerá como foi bem tratado no Sporting, e pronto. Grande abraço à família de Fernando Gomes, que já faleceu. Partiu cedo. Muito cedo. Bem, vamos embora, hoje ficámos um bocadinho mais longos, mas a conversa também estava boa. Voltaremos para a semana, se tudo correr bem, com uma vitória contra o Casa Pia e pré-jogo com o Paris Saint-Germain, o tal jogo, como é que tu disseste? O jogo VIP, não, como é que foi a expressão que tu usaste? O jogo Paris Saint-Germain é o jogo... Estava a dizer que... como é que foi a expressão que tu usaste? Da malta que vai ver esse jogo por ser um jogo... Depois já não sei, houve uma expressão que tu usaste muito bem tirada, é um jogo caviar. Esperemos que com uma vitória contra o Casa Pia, que para já é bem mais importante que esse jogo com o Paris Saint-Germain. Vamos embora, malta, força o Sporting, voltamos a encontrar-nos na segunda-feira. Pedro, grande abraço. Tchau.